Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd Esportes e Cultura Pop. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre futebol brasileiro, pós-Copa. Realmente muita coisa para analisar. Nós fizemos um vídeo falando um pouquinho de como foi a avaliação técnica dos profissionais, o Arsene Wenger e também o Klinsmann e mais alguns outros profissionais. E nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a gestão, a Copa versus a gestão do futebol brasileiro, ou seja, uma comparação que a gente pode fazer, alguma coisa que a gente podemos extrair e ter um papo bem interessante para vocês assistirem o vídeo até o final, pois realmente nós temos coisas legais. Então, se você ainda não assina o canal, por favor, assine o canal, compartilha, comenta, pois nós sempre trazemos informações bem interessantes aqui. E esse vídeo especial, nós vamos falar um pouquinho do que foi a Copa do Mundo, daquilo que nós vimos lá, que foi analisado, olhando um pouquinho para o cenário do futebol brasileiro. Então, colocamos aí na tela um lado alguns dos principais jogadores que estiveram na Copa do Mundo, e do outro lado aqui nós temos a configuração do próximo Campeonato Brasileiro 2023, com as 20 equipes que será a base de nossas avaliações por aqui. Então vamos lá no canal, seguir, vamos começar a nossa análise aqui, falando um pouquinho de gestão de futebol, como que o futebol está hoje tendo uma gestão. No mundo todo existe o Fair Play financeiro. O Fair Play financeiro, ele é um comitê executivo, né, da UEFA, que aprovou, aonde em teoria os clubes eles têm hoje uma responsabilidade fiscal de retornar e ter seus gastos. Por exemplo, o sistema que passou a valer a partir de 2022 é aquele com 3 anos de adaptação. O clube podendo gastar no primeiro ano até 90% da receita total, depois no segundo ano 80%, terceiro ano 70%. O que isso ajuda, falando de futebol? É com que os clubes podem fazer trabalhos pelo qual você no primeiro ano você investe alto na equipe e depois você vai mantendo a equipe dentro de um patamar de competição, gastando menos e fazendo com que as contas do clube fiquem ali dentro de um controle, de um controlado. Isso faz com que até mesmo as competições passem a ser um pouco mais equilibradas e faz com que os clubes evitem problemas com a FIFA ou outras autoridades relacionadas à contratação de alguns jogadores. Os jogadores sempre possam também, ao chegar no clube, ter a tranquilidade de que vai receber aquele contrato, será cumprido. Lógico que, como toda regra, tem exceção, existem problemas, mas a expectativa, a tentativa do fair play financeiro, ela é muito interessante porque ela tende a ser um divisor que possa ajudar o clube como instituição e possa ajudar o jogador como atleta profissional a conseguir realmente ter contratos ali bem analisados. Mas toda essa parte, embora seja muito administrativa e muita gestão, vamos falar um pouquinho, por exemplo, aqui em pedaços. Salários de transferência. Quando o assunto é janela de transferência na Europa, estamos sempre bem familiarizados com notícias bombásticas. Ou seja, a gente costuma ver, inclusive, jogadores brasileiros que acabam aqui saindo dos nossos celeiros, ainda muito jovem, até São Paulo mesmo é um lugar que a gente acaba vendo alguns garotos de mão de bola, que eles não acabam nem jogando na equipe principal, porque são negociados muito rapidamente. Mas falando lá na Europa em relação à questão de salários e transferências, né, a nossa avaliação que mostrou que na Europa, na França e alguns países, eles ainda acreditam muito em investimentos no futebol africano, e por isso nós podemos ver que a Copa do Mundo, muitas seleções com jogadores afros, ali com descendências africanas, jogando até nas principais seleções, a França mesmo é um exemplo disso, e isso mostra que hoje existe uma relação muito grande no futebol europeu, o francês principalmente, com o futebol africano, e isso tem dado grandes resultados. Então, o salário de transferência voltado para a UEFA e para muitos mercados aí é interessante, e o que eles chamam de Big Five na Europa hoje é formado pelos seguintes fatias de clubes, né? A gente tem a Itália, a Inglaterra, a França, a Espanha e a Alemanha, que ainda são e formam o Big Five de contratações de jogadores de peso no futebol europeu. E isso é verdade, a gente vê a Premier League, sem dúvida alguma, é uma das principais. A Itália até reduziu um pouquinho mais, depois que começou a ter um trabalho muito mais elaborado lá em relação a finanças. A gente vê que a Itália hoje faz contratações um pouco mais modestas de jogadores. A gente vê que a França também, o PSG é uma exceção, o futebol alemão, o Bayern também é uma exceção, embora o Borussia também ele apresenta ali algumas contratações interessantes. E na Espanha a gente tem ali o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona, que ainda anunciam algumas contratações interessantes, mas mostra que na Europa como um todo a gente tem um maior controle, e com isso nós conseguimos ver um nível de competição um pouco mais equilibrado aí dentro de campo. Não tanto quanto ainda
o fair play possa promover, mas a gente já consegue ver hoje, por exemplo, alternativas bem interessantes no futebol, que é essa relação que nós falamos da França com jogadores africanos, a Premier League com grandes jogadores da sua competição, que também é uma competição que fatura muito, a Itália que tem passado por situações um pouco complicadas no seu futebol, tanto em clubes e seleções, também está deixando um pouquinho a desejar nos últimos anos, mas a Itália está passando por um momento financeiro dentro do futebol de muitas correções e ajustes, e podemos dizer que a Espanha também sofre um pouquinho, a Alemanha também sofre um pouquinho, mas podemos ver que na Copa vimos uma seleção espanhola mais jovem, que são interessantes, e é uma Alemanha que precisa realmente passar por um processo de renovação, mas com jogadores bem interessantes que o futebol alemão ainda garimpa. O Bellingham, por exemplo, na Inglaterra, é um desses nomes interessantes. O futebol alemão mostra que ainda tem olheiros que conseguem tirar ali, mesmo se não alguns, grandes pérolas do futebol. Quer dizer, então é um negócio dentro e fora de campo que conversa muito bem, então é necessário que a gente possa então entender essa relação do Big Five dentro e fora de campo, né? Então a gente vê que os gastos também, ele mostra no gráfico mais abaixo que Portugal ainda gasta muito e precisa ter esse ajuste. A Inglaterra a gente ainda consegue entender ali pela Premier League. O futebol da Rússia também, um futebol também que o pessoal investe também em grandes contratações. Estamos vendo aqui no Brasil falar muito sobre o Zenit da Rússia, e, enfim, é uma relação bem interessante aí nesse slide. Virando um pouquinho aqui, contratar jogador de peso, dirigentes versus comissão técnica. Fala um pouquinho do mercado europeu para a gente trazer para o nosso mercado brasileiro. Nesse gráfico aí nós temos alguns jogadores que em determinado momento eles foram contratados a peso e não deram em campo o resultado esperado. Então aí tem alguns casos aí que a gente também tem nessa foto de animação. O Gareth Bale, que é um grande jogador de País de Gales, que em dado momento no Real Madrid também precisou assumir o banco de reserva. Contratações de peso carregam consigo grandes responsabilidades, pois normalmente são responsáveis por sustentar a esperança de milhões de torcedores. Então isso também que significa ser business. Essa é a sina de jogadores caros quando chegam nos grandes clubes da Europa. Outro sim, quando se trata de negociações de peso, não basta só o atleta assinar. Ele tem que entrar, jogar e de preferência resolver. Olha que interessante esses 3 pontos, hein? O atleta, ele assina, ele cria uma expectativa muito grande naquela torcida, nos adversários, na competição, então ele entra sem dúvida com um peso bem maior sobre as costas. Nesse contexto, não são divulgados pelo seja o valor da contratação, seja o salário, a torcida anseia ser representada à altura. Isso significa que muitas vezes os fanáticos não revelam se o afastamento dessas estrelas se deve à lesão ou deficiência técnica. E o torcedor fica preocupado e mesmo assim determinados atletas ainda estão fazendo jus aos gastos. Ou seja, então nós estamos falando que nem sempre contratar a estrela é um fracasso. Mas nós estamos falando aqui de quando ela não dá certo no primeiro momento. Será que os clubes hoje têm uma maturidade lá na Europa para que recupere esses jogadores? E no Brasil, como é que funciona? A gente também aqui no Brasil também acontece contratações também de alguns jogadores que os clubes contratam, existe toda uma expectativa e eles também acabam não funcionando tanto aqui como ali, mas é importante que os clubes estejam preparados e prontos para conseguir tentar reverter o custo-benefício daquela contratação. Então não é interessante desistir logo de cara, mas também você tem que ter uma paciência, aguardar a adaptação. Mas tem casos que a gente acaba vendo que realmente que o clube até insiste, acredita no jogador, ele acaba não dando certo. Tem alguns casos de jogadores que eles acabam às vezes tendo que sair para um outro clube e voltando, e depois ele acaba dando um resultado melhor. Então é interessante o clube, quando vai fazer uma negociação, ter na sua comissão técnica, seus dirigentes gestores, pessoas que possam pensar e alentar essa hipótese, para que o jogador possa vir e dar a resposta que é expectativa. E quando não dá a resposta que é expectativa, como é que o clube se guarda disso, como é que o clube vai fazer. Então os critérios para essa seleção não desde o custo-benefício até onde se espera um retorno da expectativa criada no período da contratação. Que realmente é aquele mercado, quando aquele momento que o mercado ele abre a janela, que existem vários rumores. Recentemente vimos agora o Cristiano Ronaldo, que acabou fechando com o futebol da Arábia Saudita, mas especulações, inclusive até de clubes aqui do futebol brasileiro, que estava disposto a tentar aí fazer uma negociação para tentar trazer o Cristiano Ronaldo para cá. Então veja que tudo isso envolve que os clubes têm que ter pessoas na gestão que possa de repente até fazer essa divisão de dizer, olha, é um grande jogador, seria fantástico, mas acredito que hoje a possibilidade desse risco
errado é X, de dar certo é Y, e de repente vale a pena ou não. Então hoje o futebol brasileiro ele precisa, como na Europa já existem alguns clubes, alguém ou pessoas capacitadas de poder, na hora de acontecer uma contratação de jogador nesse peso, alguém que possa falar e ali deixar o clube preparado para tudo que vai acontecer desse jogador. Se der certo, ok. Se não der certo, por exemplo, o clube já saber quais são os passos para que o impacto financeiro não atinja os cofres do clube. Por isso, quando o fair play financeiro chega, ele faz com que o clube passe a ter um pouco mais dessa responsabilidade de repente, na hora de fazer a negociação, analisar tudo isso no detalhe. Aqui alguns tipos de gestão que existe no mundo do futebol, que é muito interessante de comentar aqui. Nós colocamos alguns retratos para representar, mas para a gente analisar não nomes, mas perfis, né? Por exemplo, quando a gente tem um técnico, um diretor técnico, um técnico de futebol, que fica bastante tempo trabalhando numa equipe, ele consegue, por exemplo, hoje a gente trazer para os nossos dias o caso do Abel Ferreira no Palmeiras, por exemplo. O Abel hoje ele consegue ser alguém que ele consegue indicar um jogador, receber esse jogador, e a possibilidade de dar certo é muito grande. Por quê? Porque ele já está no clube há bastante tempo, ele já está altas temporadas trabalhando no clube. Então é importante que muitas vezes a equipe ela possa ter ali na comissão técnica pessoas que conheçam o clube, consiga transitar pelas finanças, consiga falar com a direção, a gestão, e de repente, se for o técnico, ainda melhor quando ele fala, olha, aquele jogador seria interessante e importante para dar certo na equipe. Então é um momento interessante do futebol mundial e brasileiro também pensar de repente em ter treinadores que possam ficar mais tempo na equipe, se não um treinador, um diretor de futebol que possa ali ficar mais tempo na equipe e possa participar de toda essa análise, elaboração, e ter um olho clínico para que a equipe possa gastar de maneira assertiva na maioria das vezes, porque a gente sabe que 100% nunca vai ser, mas uma boa gestão pode fazer com que a equipe possa descobrir até novos valores em alguns jogadores. Então nós estamos falando exatamente dessa foto que tem aí, a apresentação do Henry, na época que o Arsene Wenger ainda era técnico da equipe, que é você ter na comissão técnica gestores que conhecem futebol, que possam indicar jogadores que possam realmente chegar no elenco e vir para jogar efetivamente. Aqui tem uma foto do Drogba com a Granovskaya, que é um projeto também que eu acho muito interessante, quando você tem um gestor de futebol na equipe, um executivo de futebol na equipe, que ele possa ter ali condições de poder ali estar acima do técnico de futebol, estar acima de algumas pessoas do futebol, mas assim, alguém que possa ouvir bastante e também seja preparado, tendo a visão da gestão do futebol, do mercado, e participar daquela rodada de análise para você contratar alguns jogadores. A Marina fez muito bem esse trabalho no Chelsea por muito tempo. Lógico que o Chelsea mudou o seu perfil de gestão, mas na época que o Abramovich estava como dono do clube, a Marina Granovskaya tinha esse papel, esse perfil de ser essa gestora, e ela fez muitas contratações, na maioria delas bastante assertiva, porque era alguém que foi crescendo ali nessa função, se adaptou e conseguia então discutir futebol e contratações de alto nível e conseguia fechar negócios que eram interessantes para o Chelsea, que na gestão deles pode-se dizer que custou muitas coisas, inclusive na Champions League. Então isso também é um modelo de sucesso, você ter no seu perfil um gestor que de repente vem de fora do futebol para dentro, mas que possa do futebol se adaptar, conhecer, de repente ouvir pessoas e conseguir aliar futebol a negócios também. No quadro mais abaixo ali nós temos ali um Real Madrid, representado ali pelo Florentino Pérez, com alguns jogadores importantes como Marcelo, o CR7 Cristiano Ronaldo, o Sérgio Ramos e o Benzema, que representam muitos dirigentes que muitas vezes eles são presidentes de clubes, e às vezes quando não estão como presidente eles estão como diretor de futebol, eles voltam a ser presidente de clube, mas são pessoas que elas têm o poder da caneta e fazem questão de realmente fazer grandes negócios. Esse modelo eu acredito que cada vez mais vai diminuir devido ao fair play financeiro. No Brasil, a gente vê que também já está tendo um certo efeito menor, mas ainda assim, muitas vezes o dirigente, ele ser alguém, o presidente do clube, que ele quer contratar e ele não quer ouvir ninguém, né, ele pode acertar algumas vezes e pode errar também. A gente tem na história do futebol brasileiro aqui, por exemplo, alguns dirigentes que
se deram muito bem aí por contratar alguns jogadores, o caso muito interessante do Andrés, quando ele mantém o Tite como técnico, quando ele traz o Ronaldo Fenômeno quando ninguém mais acreditava, e trouxe o Roberto Carlos também. Isso também tem dirigentes também que também ficaram conhecidos por fazer negociações que acabaram não dando muito certo. Nós podemos falar um pouquinho do Cruzeiro, que alguns anos atrás acabou sendo rebaixado, tendo grandes jogadores no elenco e tendo presidentes ali que passaram ali tendo esse poder de fazer algumas negociações. Quer dizer, então são modelos que eu acredito que cada vez mais devem ficar arcaico nesse momento, porque é um momento que a gente precisa de ter profissionais que consigam ali trabalhar em conjunto, com muitos analistas, junto ali, para que possa fazer uma boa negociação. E o presidente ele tem que ser cada vez mais uma pessoa que olhe muito para o clube. Lógico que ele não tem que virar as costas para o futebol, mas quando a questão é futebol, ele tem que ser alguém que possa ouvir bastante e possa, por exemplo, dar a contribuição dele, mas sabendo que a parte técnica ainda precisa ser ouvida e precisa ser respeitada para que os negócios não venham a afetar as finanças do clube. E aqui uma foto do Coutinho lá do Kia Joramichian, que apresenta muito os agentes de futebol, que eles são pessoas que muitas vezes nessa época de mercado, são muito citados porque eles são profissionais que detêm passes de jogadores, que representam os atletas. Os atletas hoje eles procuram realmente pessoas que possam representá-los e cuidar da carreira deles, com pessoas que já têm essa habilidade, o que é um desses profissionais, um trânsito aqui no Brasil e fora, e é um modelo também que esse eu acredito que vai se manter por muito tempo, porque hoje como os jogadores estão vinculados a esses agentes então eles estão sempre ali atuando, oferecendo, então eles falam exatamente de negócio, quer dizer, então eles têm os jogadores ali, eles vão oferecendo, vão fazendo, e são pessoas que hoje cada vez mais eu acharia interessante os clubes ter profissionais nessa linha, porque esses profissionais são aqueles que hoje, quando seus jogadores estão em alta, ele consegue colocar ele na primeira vitrine, na primeira prateleira. Então, quando os jogadores começam a ficar em baixa, eles passam a ter um trabalho a mais aí de poder dedicar mais tempo para conseguir manter esse jogador trabalhando no clube, tentando fazer com que o passe desse jogador desvalorize o menos possível. Então é um modelo interessante que talvez os clubes possam passar a conhecer e conversar bastante com esses profissionais, e hoje cada vez mais eles vão estar aí no dia a dia dos clubes na época de janela, porque eles detêm o direito do passe dos jogadores, ou seja, são pessoas autorizadas por eles para poder decidir na carreira. Então são perfis aí que a gente está sugerindo aqui, que é interessante o futebol brasileiro olhar aí, são modelos que acontecem ao redor do mundo. De repente o clube pode olhar para a sua gestão e tentar escolher qual seria o perfil mais interessante para que o clube pudesse então aí acertar no que diz respeito a contratações. Virando nosso cubo aqui, uma coisa que vale a pena falar de negócios é que a gente vê que o Cristiano Ronaldo, ele recentemente, ele está tendo muita manchete aí. Então vimos que lá em 2000, no passado, por exemplo, 2003, 2009, ele chegou como garoto ao lado do Cleberson aí, o Arce, e ainda foi recebido ali pelo técnico da equipe na época, o Alex Ferguson, e foi um jogador interessante, jovem, que se transformou no CR7 que a gente conhecemos hoje. E aí o Manchester United resolveu repatriá-lo recentemente, né? E aí o que aconteceu agora é que teve um problema lá, porque o Ten Hag, que é o técnico atual, não que contratou e indicou o CR7, que na época quem indicou o CR7 foi o treinador, o Ole Solskjaer, que também foi jogador ao lado dele. E aconteceu que teve que dispensar o CR7, inclusive na Copa também vimos também o CR7 também indo para o banco de reserva. Então isso é uma coisa interessante quando o clube pensa na questão de repatriação de atleta, ou tentar trazer os jogadores anos depois. No futebol brasileiro acontece muito disso, a gente viu recentemente o Atlético Paranaense trouxe o Fernandinho, e é muito comum a gente ver acontecer, mas é importante também que a gestão olhe também para a questão, né, que às vezes só o nome do jogador, a história dele, talvez numa competição, quando ele entra em campo, tudo isso fica só na história. Então precisa ver se realmente ele se encaixa naquele clube, se ele vai ter chance de jogar, se ele suporta a competição. Então tanto que o CR7 está indo no futebol da Arábia Saudita, e podemos dizer que realmente ele encerrou seu ciclo no futebol
europeu aí. Então, a questão de repatriação, ela pode dar muito certo muitas vezes, mas hoje também é um assunto que quando um clube recebe a proposta de trazer um jogador anos depois de volta ao clube, só porque ele teve uma história interessante no passado da equipe, é importante que as pessoas possam analisar se esse atleta vir. Tem que ver se a competição que ele vai disputar ele consegue dar uma resposta, ele consegue jogar, e para que o clube não possa então aí ter problemas aí financeiros, contratuais aí por conta de um jogador desse tipo, como o CR7 e outros aí, que quando chega certamente são contratos que envolvem muitos valores financeiros, a rescisão muitas vezes são rescisões caríssimas, e para que isso não possa vir afetar o clube não só fora de campo, mas também dentro de campo, né? É importante que a equipe possa ali ouvir todo mundo, tanto que no caso do United, o técnico, o Ten Hag, tinha uma posição que ele entendia que o CR7 não estava conseguindo jogar como titular da equipe. E o técnico ali, ele trabalhou isso, ele conseguiu mostrar, a equipe contratou garotos que estão dando resposta, jogando bem, e o United joga uma Premier League, que é uma competição muito pesada, e né, o jogador que tenta jogar só com o nome, ele pode então criar dificuldades para a equipe, e a equipe pode então até ser penalizada tecnicamente, o técnico pode até de repente perder o seu emprego por fato da equipe muitas vezes querer que esse jogador consiga então de campo dar uma resposta. Então é importante que quando vai trazer essa repatriação, trazer jogador mais experiente, veterano, que a equipe possa então ter pessoas que possam analisar se realmente vale a pena ou não esse investimento. Então, pontos interessantes que a gente tem visto aqui também quando fala da gestão do futebol é que o futebol atual ele exige cada vez mais que os elencos subam as competições com os perfis de exigência abaixo, por exemplo, como equipes jovens, né? Tivemos na Copa do Mundo ali, We have been up and down completely. None of the big countries has been really disappointing. I would say England is one of these countries who has learned a lot. I believe in the competitions. They've been in the last 4 at the last World Cup. They've been in the last 2 in the European Championship. And contrary to Belgium, for example, it passed the peak. England looks to be a team who is now at the peak to deliver. Because when we play with the false number 9s, they always have the excuse they are not real number 9s, so they're not expected always to score their goals. And I think that shows you a little bit that we struggle right now in Germany to have a number 9 that we had before. You know, the last one is obviously Miroslav Klose, who's the top scorer of all World Cups, and that speaks for itself. Yes, I must say, of all, I would like first to talk about Pelé. Was my idol when I was a child. And we are all, of course, getting the news that he's not very well. We wish him as well to recover quickly, and hopefully, I spoke to his agent not long ago. He was not as pessimistic as the news we get at the moment, so I was a bit surprised and shocked that Pelé is not well. He told me that he... Então, falando um pouquinho, então, destacando, comentando até brevemente, 2 pontos aqui. Equipes jovens com escalação do sistema de jogo conforme os adversários, faz com que os técnicos eles possam apresentar isso para os gestores. Falar, olha, hoje quando nós vamos fazer ali uma competição, a gente precisa ter uma equipe com jogadores jovens, porque é velocidade, é intensidade. Quer dizer, então o futebol brasileiro ainda não está nesse nível de exigência. Tudo bem, mas se a gente for jogar uma Libertadores de América, se a gente for jogar uma competição aí contra clubes europeus, como o Mundial de Clubes, a gente vai enfrentar equipes que jogam dessa maneira, então a gente precisa cada vez mais tentar aproximar a nossa forma de jogar à forma de jogar que o futebol exige hoje. Então é um argumento que os técnicos podem usar. Falando de média de idade, por exemplo, a gente tem no ano passado, a gente tinha equipes do futebol brasileiro, elas realmente têm uma idade um pouquinho acima. As mais baixas no ano passado era o caso do Atlético Paranaense com 23 anos, mas a gente tinha equipes aí com jogadores com média de 28 anos, e hoje também, nesse próximo campeonato brasileiro, se tudo manter como está até agora, a gente talvez tenha essa média de idade aumentada para cima, para algumas equipes, porque a gente está vendo muitos jogadores experientes sendo contratados, sendo cogitados no mercado que podem jogar no Brasil, e então é importante que o futebol brasileiro, os dirigentes possam olhar que
que a gente precisa cada vez mais baixar a média de idade para a gente conseguir então fazer com que o nosso futebol fique com a condição daquilo que eles esperam hoje. Jogadores veteranos, então, como foi dito aqui, eles vão correr menos mesmo. Então, se você tem hoje uma equipe que tem ali 3, 4, 5 veteranos e o técnico vai escalar todos esses jogadores, pode ter certeza que o futebol de hoje, esses jogadores eles vão correr menos e vai fazer com que o técnico tenha que cada vez mais fazer substituições durante as partidas. Então, é importante um treinador, quando ele vai assumir uma equipe, ele olhar para esse ponto de que talvez, se ele tem muito veterano, ele vai ter que fazer muito mais substituições durante as partidas. E isso vai fazer com que a minutagem de alguns jogadores fiquem bastante desequilibradas ali, e isso pode atrapalhar o entrosamento da equipe e até mesmo impactar em resultados. E podemos ver também aqui que eles veem vantagem no jogador sul-americano, que são jogadores que improvisam, que fazem o drible. Então aqui no futebol brasileiro é interessante também os gestores, aquelas pessoas dirigentes de futebol, os técnicos, olharem para o mercado sul-americano e tentar identificar quem são esses jogadores hoje que jogam pelas pontas, que têm velocidade, que podem realmente acrescentar alguma coisa a mais, de ser brasileiro ou não, porque ainda é aonde o jogador sul-americano leva vantagem, que é a questão do drible, da chegada em velocidade, quebrando as linhas para chegar na área. Então, essa é um dado interessante. Vamos falar um pouquinho aqui então do que é o perfil do futebol brasileiro hoje, né? Então, falando do futebol brasileiro aqui, alguns pontos, né? Vamos passar por eles. Fair play financeiro ainda não é uma realidade aqui no Brasil, mas a gente vê aqui com as chegadas das SAFs, em alguns clubes pode ser que isso comece a aparecer, algumas gestões que vão precisar seguir uma regra, mas a gente já consegue ver nas equipes que tem parceria, que tem a SAF, que ainda não são, que estão tendo essa conexão, que esse cuidado já está acontecendo. Então pode ser, podemos ver que o caso do Red Bull, por exemplo, que é um modelo que a gente viu até o ano passado, Red Bull Bragantino, a gente vê que o Bragantino tinha potencial, mas ele procurava fazer contratações de jogadores dentro daquilo que era as finanças do clube. Repatriar jogadores na tradição do futebol brasileiro, tá? Então a gente vê que o futebol brasileiro tem essa tradição de repatriar jogadores e muitas vezes isso faz com que o torcedor fique muito feliz. A gente tem grandes resultados bem interessantes aqui no Brasil nessa repatriação de jogadores, quer dizer, temos aí exemplos interessantes como o do Ronaldo Fenômeno, que a gente citou aqui no vídeo. Temos exemplos também de jogadores como o Roberto Carlos, que também foi repatriado, recentemente o Fernandinho, o William pelo Corinthians, Renato Augusto e outros nomes aí que a gente poderia estar citando, o próprio Dudu no Palmeiras, e cada um ali ele dá uma resposta, mas é uma tradição no futebol brasileiro. Olhando para a gestão, como é que fica isso, né? É uma situação que cada vez mais nós vamos precisar entender e ver qual tipo de contrato que a gente pode fazer com esses atletas, porque com o passar do tempo o futebol brasileiro pode ter que diminuir um pouco essa contratação, essa questão de trazer jogadores veteranos, jogadores para encerrar a carreira nos clubes. O Flamengo mesmo recentemente ele dispensou alguns jogadores aí, e o próprio Ronaldo Fenômeno, quando chegou no Cruzeiro também, na questão de gestão, também dispensou jogadores importantes. Então isso é um sinal de que o futebol brasileiro pode ser que em um momento pode passar por uma mudança aí. Jogadores em fim de carreira têm espaço nos clubes aqui do Brasil ainda, jogadores jovens são negociados e muitas vezes não são aproveitados. Dirigentes, empresários, a gente negocia às vezes sem consultar a comissão técnica aqui no Brasil. Falta nos clubes gestores de jogadores de carreira, contratos com renovações difíceis, escalar conforme o adversário não é habitual dos técnicos brasileiros, o calendário, número de jogos e competições, aumento de treinadores estrangeiros. Então esse é algum dos pontos aqui que a gente está destacando no futebol brasileiro hoje. Não estamos dizendo nem que é positivo nem que é negativo, mas é hoje o perfil do que é o futebol brasileiro. Vamos explodir um pouquinho desses itens aí, falando da gestão fora de campo, né? Muita gestão brasileira fora de campo. O fair play financeiro não é uma realidade, né? Repatria jogadores na tradição do futebol brasileiro, nós que falamos. Jogadores em fim de carreira têm espaço no clube, então isso é uma coisa também que a gente precisa ver até que ponto o futebol brasileiro fora de campo ainda vê como interessante. Será que para o marketing? Será que para vender camisa? Será que de repente para tentar atrair público? Mas tem que tomar um certo cuidado em relação a isso, né? Não aproveitar jogadores jovens, né, ou negociar eles muito cedo faz com que os jogadores acabam saindo do futebol brasileiro sem identidade com as torcidas, né? Então a gente vê que muitas vezes a gente perde jogadores importantes porque os jogadores acabam não tendo espaço, até por conta de que as equipes hoje no Brasil elas ainda
tem muito espaço para jogadores mais experientes, mais veteranos em algumas posições, então faz com que o jovem acabe não tendo muito espaço, a não ser que ele seja um pouquinho fora de série. Os dirigentes, empresários, né? Eles realmente, muitas vezes, eles contratam jogadores sem consultar a comissão técnica, né? E existe isso porque alguns técnicos eles ficam muito tempo nos clubes, pouco tempo nos clubes, então faz com que o dirigente, muitas vezes, uma oportunidade de mercado, ele tem que agir, vai lá atrás do jogador. A falta de gestores de carreira de jogadores é uma coisa que ela está até diminuindo, tá? Aqui no Brasil, mas a gente vê, por fato dos jogadores terem empresário, mas a gente vê que talvez alguns deles ainda não tenham a habilidade de dizer ao jogador, né, qual é o melhor caminho para ele. Por exemplo, o jogador faz sucesso, será que é uma boa ele ir para a Rússia, será que é uma boa ele ir para a Arábia, será que é uma boa ele ir para a Coreia, será que seria bom esperar um pouquinho mais, seleção brasileira, jogar na América, algum outro clube, né? Então são coisas também que seria interessante ter um profissional para discutir isso com o jogador, né? Fora de campo, né? Contratos com renovações difíceis, então é uma coisa também que a gente vê que aqui no Brasil muitas novelas vão tentar renovar o contrato de jogadores, então isso faz também que na realidade o futebol brasileiro fora de campo também, e isso acaba dificultando o trabalho dos técnicos, até porque muitas vezes não sabe se na próxima temporada ele vai ter aquele camisa 7, vai ter aquele camisa 10, vai ter aquele camisa 9 que ele tenta investir nessa temporada. Escalar conforme adversário não é habitual do nosso técnico, por quê? Porque aqui a gente tem várias competições, né, que vão bater nos outros pontos. Essas várias competições muitas vezes fazem com que os jogadores não consigam então estar jogando em todas as competições. Então muitas vezes a gestão fora de campo ela até não permite, né? A gente tem histórias interessantes, alguns técnicos contam aí em entrevistas que alguns dirigentes eles não querem essa coisa de que vão priorizar uma competição, e isso é muito difícil, então é uma situação também que dificulta o técnico fazer um trabalho mais voltado para esse ponto. O calendário realmente nosso ainda é um calendário complexo, que data FIFA tem jogo aqui, então isso dificulta também o trabalho dos técnicos também, né? Aqui a gestão fora de campo não faz muita coisa para mudar a questão do calendário. Número de jogos e competições também fora de campo, a gente também não vê nenhum movimento para que isso possa ser reduzido, e aumento de treinadores estrangeiros é uma questão que aqui fora de campo nossos gestores veem com bons olhos, que é o momento dos técnicos estrangeiros chegarem aqui e dirigir as equipes. Essas equipes nós temos aí nesse painel hoje, último dia, 31 de dezembro, 10 técnicos aí são estrangeiros. Dentro de campo, falar um pouquinho agora dentro de campo, o fair play financeiro, né? Permite os clubes contratar jogadores técnicos com salários altos, por isso é possível pensar em vários jogadores, ou seja, então falta de fair play financeiro faz com que o Brasil seja um mercado aí que ainda os técnicos podem pedir um valor alto para trabalhar aqui, seja ele brasileiro ou não. Os jogadores também, às vezes tem contratos que fazem com que os clubes tenham que fazer alguns ajustes aí, mas vamos ver até que ponto, né, dentro de campo isso reflete, porque muitas vezes os jogadores chegam e os técnicos passam a ter uma dor de cabeça, porque o jogador muitas vezes ele não rende aquilo, ou tem que improvisar, ou mudar a forma da equipe jogar para aquele jogador poder dar certo. Então é importante ver essa questão. Repatriar jogadores da tradição do futebol brasileiro, mas tem que ver dentro de campo até que ponto o desempenho e também as lesões não vai afetar esse atleta e prejudicar a equipe, né? Jogadores de fim de carreira têm espaço no futebol brasileiro, também é a mesma situação. Muitos deles aí estão começando a perder espaço em alguns clubes. A gente vê, por exemplo, que alguns clubes já não estão mais tendo essa questão de olhar para o jogador de final de carreira fazer parte da equipe. Então vamos começar a prestar atenção que isso pode começar a reduzir no futebol brasileiro. Jogadores jovens são negociados muito jovens, e isso faz com que os jogos fiquem com menor intensidade. Talvez se o futebol brasileiro começar a olhar um pouquinho mais para a intensidade, tentar dar chance para os garotos ir entrando aí, quem sabe fazer contratos que possam amarrar eles por algumas 2 ou 3 temporadas, e aí isso pode melhorar. Alguns clubes também estão começando já a olhar dentro de campo essa questão de você ter ali jogadores jovens tendo espaço e minutagem em campo. Dirigentes e empresários, né? Já comentamos sobre isso. A falta de gestores também dentro de campo ela afeta, e tudo isso faz com que a gente tenha aí cada vez mais, né, de pensar em como que os jogadores e as equipes podem ser afetadas com isso, né? Então hoje nós temos até aquele ponto interessante de falar ali, né, que escalar conforme adversário não é habitual dos técnicos dele, pois o número de jogos, competições
A comissão técnica depende da opinião de médico, fisiologista, entendimento da diretoria em relação a priorizar competições, que nós falamos, né? Aqui ainda tem a cultura escalar, o que tem de melhor. Então, para os técnicos isso é muito ruim. Então, é uma questão também que os técnicos têm que levantar nesse ponto e também na hora de negociar e conversar com os dirigentes, falar, olha, lá fora essa coisa funciona, porque nesse modelo. Aqui no Brasil eu não consigo fazer isso, tendo que trabalhar nessas condições. Então é uma coisa interessante para a gente analisar e falar aí sobre isso. O mercado da bola até aqui tem as contratações aí por clubes, né? O Cruzeiro com 8 anúncios, o Grêmio com 7, o Fluminense com 6. Então a gente vê mais ali abaixo o Palmeiras, o Botafogo, os Paranaenses parecem mais satisfeitos, né? Não anunciaram muitas contratações, ou anunciaram uma outra contratação. Flamengo Internacional, é interessante que a gente pode ver que os clubes vieram da segunda divisão, no caso o Cruzeiro e o Grêmio, contratando bastante porque vão jogar uma competição de elite maior. O Fluminense teve uma boa campanha e talvez aí pode perder jogadores importantes, mas já contratou 6 jogadores. O Santos está reformando a equipe com 5 ou 6 jogadores também. Atlético, Bahia e Vasco, entre 4 ou 5 ali mantendo a média. E aí a gente vê ali que Corinthians, Flamengo, Internacional, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, que praticamente vão jogar Libertadores, contratações mais pontuais. Então podemos ver aí que esse é um pouco do raio-x do mercado da bola entre os clubes. E aqui trouxemos alguns personagens interessantes que hoje estão trabalhando na gestão do futebol. O Silvinho mesmo, que está quase acertando para ser treinador da Albânia, para passar técnico do Corinthians, auxiliar técnico em alguns clubes internacionais. Então podemos dizer que ele é um profissional que pode conhecer bastante de gestão de futebol. O Leonardo também, que foi técnico lá no Internacional, no Milan, foi dirigente no PSG. Paulo André, que hoje ao lado do Ronaldo faz um trabalho igual ao do Li e Cruzeiro bem interessante. O Edu, que também é um gestor importante no Arsenal. O Juninho, que recentemente deixou aí o Lyon. São ex-jogadores que estão cada vez mais navegando para essa carreira de gestores de futebol. Então é importante a gente olhar com bons olhos para esses profissionais e que podemos ver, quem sabe, no futuro essa tela com mais outros profissionais também que possam preencher e ajudar aqui dentro do Brasil também o futebol brasileiro a melhorar em todos esses aspectos, ok? Bom, então esse foi o nosso FIFA Net Esportes, Cultura Pop, falando um pouquinho da gestão de mercado do futebol. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Então fique conosco, assine o canal e comentem o que vocês acharam aí do que nós fizemos nessa matéria aqui. Vocês concordam? O futebol brasileiro precisa melhorar bastante, tá bom assim, a tradição ainda vai fazer com que muitos daqueles itens prevaleçam, a gente tem que cada vez mais não ficar olhando muito o futebol europeu. O que você acha então, né? Então, mais uma vez agradecemos muito vocês aí, muito obrigado, assine o canal, fique conosco e até a próxima!